Que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o presidente para discutir as pautas econômicas do Congresso. Marília Ribeiro traz as informações. O Congresso retoma na segunda-feira as atividades. Para tentar alinhar pautas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o presidente Lula para tratar da pauta econômica no segundo semestre e os projetos de negociação da dívida dos estados e da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos municípios. Além de Lula e Pacheco, participaram da reunião o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Sobre a dívida dos estados, no segundo semestre, os senadores devem analisar os pontos, como a transferência de ativos para a União ou as áreas que poderão receber investimentos dos estados para ter o valor abatido da dívida. O projeto de lei complementar ainda não tem sua tramitação definida, mas Pacheco já anunciou que o senador Davi Alcolumbre será o relator e que deve haver regime de urgência. Para o presidente do Senado, atualmente há uma inadimplência total ou parcial que será revertida caso o projeto vire lei. A proposta da desoneração deveria ser votada até o recesso parlamentar. O Supremo Tribunal Federal prolongou o prazo para consenso da compensação das perdas de receita. O Palácio do Planalto e o Congresso Nacional têm até o dia 11 de setembro para chegar a uma solução. Outra pauta dada como prioritária neste segundo semestre será a regulamentação da reforma tributária. Entre os pontos estão a definição dos itens isentos da cesta básica e o cashback, que é a devolução de impostos das contas de luz, água e gás para famílias de baixa renda. Bom, muitas pautas importantes no cenário econômico que precisam ser discutidas, desoneração da folha de pagamento, também reforma tributária, enfim, uma série de questões. Por isso eu chamo a Ana Beatriz para fazer a análise sobre esse contexto, porque a gente está em ano eleitoral municipal e também pode ter reflexos nas eleições, já pensando em 2026, né? Exatamente isso. O presidente Lula, ele tem uma bomba nas mãos, porque todas essas pautas econômicas, e a gente sabe que a economia é aquilo que talvez seja mais importante para a população, porque mexe no bolso, mexe no dia a dia, são muito difíceis de lidar, porque elas envolvem, na sua maioria, colocar mais despesas aos trabalhadores e aos empresários. Então, veja, a gente tem a questão da desoneração da folha, que a gente sabe que para o governo federal é muito importante que caia, que ela não exista mais. Isso vem sendo uma briga muito grande entre o executivo e o poder legislativo. Aí a gente tem a regularização da reforma tributária. E a gente sabe que ela foi muito almejada, mas acontece que sempre a gente acaba falando sobre aquilo que vai pesar mais, né? Ninguém está falando daquelas coisas que vão reduzir o encargo tributário, mas só daquelas que vão aumentar. E aí tem a questão da cesta básica, que talvez seja a mais importante de todas, porque tem toda uma questão envolvendo quais produtos fazem parte da cesta básica, quais não vão fazer, e isso acaba mexendo um pouco com os ânimos da população, que acaba sempre reclamando e tendo aquela impressão de que sempre sobra para nós pagarmos a conta. Acho que é muito importante que isso seja debatido com urgência, mas com seriedade. Não adianta também a gente querer passar tudo correndo, aprovar tudo porque precisa aprovar. Precisa, mas precisa ser bem discutido e bem regulamentado. E o que eu defendo aqui é com transparência, com critérios que valham para todos os produtos da cesta básica, por exemplo, com critérios que sejam compreensíveis pela população, para que não haja tanta indignação com relação àquilo que for decidido pelo Congresso. Vejam que coisa, né? Nós estamos há mais de ano discutindo a desoneração da folha ou não. Se discute, vai, volta. Imagine a vida dos empreendedores numa hora dessas que não sabe no mês que vem como vai ser a regra. Há muito tempo isso vem acontecendo com eles. Por que não discutirem, num lugar de desonerar alguns setores, bastante,
desonerar menos, mas todos os setores e dar igualdade sem diferenciar grupos privilegiados. E esse Congresso que, mais uma vez, não aprovou a lei de diretrizes a lei de diretrizes orçamentárias, que tem que ser feito antes do recesso, saiu em férias e volta agora querendo ter pressa para resolver algumas coisas que já deixou de fazer há muito tempo. E essa reforma tributária, ela sempre considerei fraca, mas muito melhor que o sistema atual, que é péssimo, é insuportável. Mas, infelizmente, ela que veio para simplificar, já começa a criar tantos privilégios, penduricalhos e casos e exceções que tende a ficar cada vez mais complicado. E não duvido daqui a 10 ou 20 anos a gente tenha, de novo, um inferno tributário e um trabalho gigantesco para pagar nossas contas e impostos.